Olá, pessoal. Esse é o Pra Onde Vamos, o programa para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Hoje a gente está fazendo aqui um programa muito especial com a convidada Vanessa Silva, ela é cientista social especializada em antropologia, antropologia política, né, Vanessa? E hoje, assim, aquela história, né? A gente tem diversas pautas que a gente tem interesse em trazer aqui para o debate, né, no programa, mas algumas delas se impõem, né? A gente começou esse programa aqui com uma série de ideias e tal, e justamente iniciamos quando também se iniciou a pandemia do coronavírus, né, pelo menos aqui no Brasil. Então a gente já teve que migrar, né, nossos esforços aí para discutir a questão da pandemia, e temos feito isso desde então. E hoje, como também não poderia deixar de ser, a gente não poderia deixar de dar nossa contribuição, a gente resolveu trazer um tema que é um tema constante na história do Brasil, eu diria que na história do Ocidente, mas que ficou bastante quente aí nas últimas semanas, né? Que é a questão do racismo, né? Então, é um assunto que, né, ganhou um vulto muito grande com as manifestações em decorrência da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, e ganhou corpo aqui no Brasil. Inclusive aqui gerou uma certa simbiose, né, com os protestos antifascismo, né, e anti-governo Bolsonaro. E hoje a gente resolveu trazer, então, procuramos aí, encontramos uma pessoa muito legal para conversar sobre esse assunto com a gente, que é a Vanessa. A Vanessa está lá na Alemanha, numa cidade que eu não sei falar o nome, ela vai dizer para a gente aqui. E, Vanessa, muito obrigado pela sua presença, estou muito satisfeito, e todos nós aqui do Pra Onde Vamos estamos muito satisfeitos com a sua presença. Fala um pouquinho sobre você aí para a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Vanessa, eu sou cientista social, como Wesley já falou. Estou morando na Alemanha há 1 ano, numa cidade muito pequenininha que se chama Weil im Schönburg. Para quem fala alemão, provavelmente eu pronunciei errado, porque, olha, é uma língua um tanto quanto difícil. Ainda estou aprendendo, estou engatinhando nela. E eu tenho acompanhado com muita atenção o que está acontecendo no Brasil, porque, é lógico, os meus afetos todos estão aí, mas também com interesse profissional. E na quarentena eu também comecei um canal no YouTube. Quem quiser lá, se inscreve, vai aproveitar o conteúdo, que se chama Social de Quinta. Ótimo. Esse mesmo. E aí eu sempre Muito legal o trago... canal. Valeu, obrigada. E aí até por isso que a gente fez essa parceria hoje aqui, esse collab, que a gente tem que falar igual blogueiro que somos. E eu sempre falo lá de temas da sociologia, da política, mas sempre voltado de um jeito mais simples, para que as pessoas consigam entender que nada na sociedade é por acaso, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, como que isso é um fluxo de ideias, um fluxo de projetos políticos, e que nos trouxeram nesse momento de caos que a gente vive aí. Muito legal. Pois é, Vanessa, assim, a gente está tratando desse tema, e a gente estava até comentando aqui um pouco antes de começar o vídeo, né? Aqui, e eu falei isso agora também, mas aqui gerou uma certa simbiose no Brasil, né? A gente está vivendo um momento muito complicado de combate aí à pandemia, ou de não combate, né? Que talvez seja mais complicado ainda, né? Porque é uma série de incentivos à não realização do isolamento social, e uma série de controvérsias nesse assunto, de contradições. E, nesse momento, as pessoas também se viram com a necessidade também de até mesmo ir para as ruas, mesmo correndo os riscos aí, de contaminação com relação à pandemia, mas para protestar contra algumas atitudes, né, do governo, e contra estruturalmente o governo. Mas a questão do racismo, ela vem como uma pauta talvez central nessa discussão, né? Assim como ocorreu a morte do George Floyd nos Estados Unidos, que entrou como um símbolo, né, como uma gota d'água num processo que é muito longo, né? Aqui no Brasil também a gente tem observado alguns eventos que talvez possam ser interpretados também como uma gota d'água, né? Já existem algumas estatísticas
de que as pessoas negras têm, né, morrido mais com o coronavírus do que brancas, as pessoas da periferia, eventos agora recentes, né, com a morte do menino Mateus, né, que é um evento trágico lá, e o João Pedro, com a ação da polícia também. Então, assim, nesse contexto, como que você tem visto isso aí, né? Você acha que isso é realmente começa agora uma efervescência de posicionamento assim, contra o racismo e contra um racismo estrutural na nossa sociedade? Eu acho que são dois movimentos que a gente precisa separar. O primeiro é o movimento da comoção. E com esse mundo online, em que a fronteira não existe, a gente consegue saber o que acontece instantaneamente lá no Japão. Então, fica muito mais fácil da gente se tocar e se mobilizar para essas pautas, principalmente quando a gente tem um envolvimento muito grande de celebridades, por exemplo, porque celebridades, elas moldam uma boa parte do comportamento social. Por outro lado, já vinha tendo, acho que na última década principalmente, com um acesso maior da população negra e de outras minorias no campo acadêmico, né, na valorização do ensino superior no Brasil, que infelizmente nesse momento está sendo desmontado, uma consciência de entender a dinâmica racial no Brasil. Porque a gente vinha dessa ideia de democracia racial, de que aqui tudo é lindo, todo mundo se respeita, e na verdade são projeto de eugenia. É um projeto muito antigo, ainda do século XIX, de purificar, digamos assim, a raça brasileira, né? E aí a maior parte dos países optou pela eugenia, igual os nazistas fizeram, que é você eliminar aqueles que você considera indesejado ou pouco civilizado, mas no Brasil a gente fez a opção por mestiçar. Então, quanto mais você tem casamentos, não casamentos formais, papel passado, falando relações, gravidez e partos de pessoas dessa dinâmica interracial, melhor, porque o Brasil vai sendo mais civilizado. Essa é a ideia lá do século XIX que funciona até hoje, quando você vê falando no Brasil que todas as vidas importam. As pessoas ainda não esqueceram esse processo de eugenia, que foi um processo premeditado, pautado, pensado pelo governo brasileiro. Mas, assim, com essa demanda que foi crescente na última década, em virtude desse acesso ao ensino superior, a um maior conhecimento, a maior relação e interpretação dos dados sociais, a população negra ela acaba cobrando com mais efetividade esses espaços. É como se a gente tivesse desenvolvido de uma forma mais ampla, porque isso já existia. A gente tem a Lélia Gonzalez, que desde os anos 60 lutava contra isso praticamente sozinho no meio acadêmico, uma mulher negra. Mas agora a gente tem mais pessoas conscientes e a gente impõe o nosso lugar de fala, as nossas experiências, como elas realmente são válidas. E a gente começa a cobrar isso das pessoas brancas. Não necessariamente só dos indivíduos, daquele amigo que faz a piada inoportuna e por aí vai, mas também das instituições e das empresas, que é o que de fato move e molda a sociedade. Sim. É interessante você falar disso, e aí eu trazendo de novo alguns números, né? Assim, na verdade, não os números, mas a notícia deles, né? Que a gente vê agora, assim, a questão do racismo também está muito ligado, né, às condições sociais da população negra, né, no Brasil, e que está muito ligado à nossa relação. Sendo economista economista com base estruturalista, então gosta demais de falar dessas dicotomias, né, centro-periferia, tanto no nível da cidade, tanto em níveis mais abstratos, né, globais e tal. E aqui a gente vê isso muito claro, né, quando você vai observar agora os números do Covid, por exemplo, que você já vê, né, pessoas negras morrendo mais do que as pessoas brancas, você vê também, na verdade, um movimento de entranhamento do vírus, né, da pandemia, nas periferias, principalmente nas periferias das grandes cidades, né. Eu estava vendo recentemente também um professor dizendo, e eu vou colocar no link aqui, porque eu acabei de me esquecer o nome dele, mas eu coloco aqui na descrição, ele trazendo números muito claros com relação a processos, ele é da área do direito, então, a processos judiciais com pessoas negras ligadas ao tráfico de drogas,
como que existe elementos qualitativos assim, que ficam muito claros, né? Como que o tratamento do juiz ele é muito diferenciado para um branco pego com uma determinada quantidade de droga do que com um negro, né? Então, o branco, o juiz vai falar assim, ô, meu filho, por que você está fazendo da sua vida? Né? Você está... Né? O que você está fazendo? Né? Não estraga a sua vida e tudo mais. Com o negro, não. Já é aquela coisa, olha, já briga com o advogado da pessoa, briga com o promotor, briga com todo mundo, o cara já chega ali condenado, né? Na situação. Então, assim, tem essa parcela, assim, essa coisa forte do racismo nas instituições, né? Isso mesmo. Porque as instituições, elas são feitas por pessoas, elas são operadas por pessoas que estão no convívio social. Então, se a gente tem uma educação social, que é aquela educação que não é refletida, porque a gente vai adquirindo ela nos pequenos sinais, ela é subentendida, ela não é formal igual aquilo que a gente aprende na escola. Então, se a gente tem uma educação social que é racista, que diz que as pessoas que são negras, elas são pouco civilizadas, que as pessoas que são mestiças, que é o famoso pardo do IBGE, são pessoas que têm tendências voluptuosas, tendências sexuais, tendências ao crime, a pessoa vai reproduzir isso no seu dia a dia profissional, seja ela juiz, médico, se você olhar também, tem alguns estudos falando de violência médica, né? Principalmente em relação a mulheres e violência obstetrícia, que é um negócio terrível. Você sendo um policial, que é a diferença da abordagem, que a gente sempre falava isso na universidade, né? Que a gente via muita gente usando maconha, por exemplo, abertamente, e a polícia, às vezes, quando passava, então seguranças passavam, tipo, pô, aqui não tá legal. Mas se subia umas pessoas do bairro vizinho, que era uma periferia mesmo, e geralmente eram pessoas negras, para fazer a mesma coisa que aqueles jovens brancos de elite, né? Porque no mínimo é uma elite intelectual, estavam fazendo, que era usando a maconha, o tratamento era diferente, era no tapa, uma abordagem violenta, e isso sempre acontecia. Então a gente não consegue desvincular a instituição das pessoas. Quando nós temos governos democráticos ou abertos ao diálogo, esses governos e essas instituições passam a ouvir as demandas públicas, ouvir as demandas dos grupos sociais, e elas vão tentando se educar e planejar estratégias para mitigar esses defeitos, esses ruídos sociais, digamos assim. O problema é que, nesse momento no Brasil, nós estamos num governo com tendências autoritárias, para não dizer que é autoritário. E aí, essas demandas sociais não são ouvidas e ele reforça numa pauta conservadora, que é a famosa liberal na economia, conservador nos costumes, que seria uma aberração, inclusive, econômica e sociológica. Enfim, total. É um assunto que rende isso daí. Mas, como tem essa pauta conservadora, ele tende a reforçar toda uma estrutura de privilégios que só atinge uma parcela ínfima da população, que é o branco, o hétero, cristão, rico e por aí vai, né? Toda aquela categorização de privilégios. Pois é, Vanessa, então assim, eu vou até propor então um salto aqui agora, porque ir puxando um pouco assim para as discussões de desenvolvimento, né, que eu enquanto economista estou um pouco mais acostumado também, é o seguinte, assim, é uma dúvida e eu acho que é algo importante da gente começar a discutir. Como que assim, o movimento negro, assim, enquanto movimento político, né, ele se vê pertencente a essa ideia de Brasil, assim, nesse sentido. Por que eu pergunto isso? Porque o que acontece? O que a gente vê, na verdade, é um esforço institucional, né, que vem presente nisso que a gente chama de racismo estrutural também, de ir retirar o negro de qualquer posição eu não vou nem dizer de destaque, porque eu acho que isso faz menção a toda uma concepção de sociedade muito competitiva, né? Então, o destaque, né? Mas é de uma posição de vanguarda mesmo, assim, social, sabe? De vanguarda para um país que tem uma série de questões que precisam ser superadas, né? Então, isso se reflete muitas vezes, quando a gente faz a discussão, nessas discussões sobre desenvolvimento, né? Que a gente acaba herdando muito daquela concepção, para discutir desenvolvimento,
daquela concepção Gilberto Freireana, assim, né? Da democracia racial e tal, que é uma construção, né? Uma construção retórica, né? Para tentar alavancar um tipo de projeto. E no final das contas, quando a gente está discutindo desenvolvimento, a gente talvez não tenha um olhar mais aguçado para aquilo que talvez seja o basilar para a gente dar qualquer passo civilizacional que a gente que seja devido, né? A gente já vai discutir questões da pauta produtiva, de como que o Brasil tem perdido capacidade de competitividade nas pautas tecnológicas, na indústria e naquilo tudo, e alguns problemas muito básicos da nossa sociedade, que eu acho que estão muito ligados com essa questão racial, né, do preconceito racial, elas não são sequer muitas vezes tocadas, né, nessa macrovisão, né, desenvolvimentista. Isso eu acho que é um reflexo, além desse reflexo cultural e institucional, que a gente falou da democracia racial, do projeto de eugenia. Inclusive, só um pequeno parêntese aqui, o Rui Barbosa, diplomata, mandou queimar todos os documentos da escravidão no Brasil. Então, por isso que a gente tem a ideia, que inclusive o Bolsonaro já falou, de que a escravidão no Brasil foi maravilhosa, foi linda. E não foi. A gente ainda tem alguns documentos históricos que mostram que foi um negócio terrível, foi de tortura, mas que também houve resistência negra, além de Palmares e a Revolta dos Malês, mas tudo isso foi apagado nessa ideia do Rui Barbosa de, já que a gente vai clarear e purificar a raça, a gente apaga esse passado feio, vamos fingir que isso não aconteceu, vamos fingir que nós somos civilizados. Então ele manda queimar tudo. O Brasil, na verdade, ele é uma invenção, de verdade, é uma invenção acadêmica, porque a gente começa nessa inversão lá no romantismo, porque até então os europeus pensavam aqui como uma terra de selvagens, que eles vinham para pegar cana, pegar ouro, pegar o que tivesse para explorar aqui de riqueza. E aí, quando a família real vem, você precisa inventar isso aqui como uma terra de virtudes, porque afinal, né, existe uma monarquia morando aqui. E aí você tem todos aqueles poemas românticos, os romances do José de Alencar, para falar que o Brasil é uma terra linda, de uma natureza exuberante, que é abençoado por Deus, e que a gente usa isso até hoje, não é só a música do Jorge Ben, não. A gente fala isso no nosso discurso quando a gente vem para o exterior, e os estrangeiros compram esse discurso também. Tanto que o Rio de Janeiro é uma visão que choca. Você chega no Galeão, você já chega no meio do pântano, que fede pra caramba, você olha para um lado é favela, você olha para o outro lado é o Piscinão de Ramos, e cadê a natureza exuberante? Isso é uma prova da nossa contradição e da nossa invenção histórica, não que o Rio não seja lindo. Da Copa para cá, né, eles colocaram aquele muro, né, saindo do Galeão, você vai até quase o centro do Rio de Janeiro, assim, olhando para o muro, para o turista não ficar olhando para a favela, né? O que, de qualquer forma, é uma aberração estética e arquitetônica, assim, que olha, era melhor deixar a favela, porque a favela ainda tem riqueza e vida, né? E os caras querem apagar isso. Exatamente. O muro é uma forma de apagamento. E é triste ridículo demais isso acontecer. Quem que você cerca? Você cerca a vaca, você cerca cachorro, você não cerca gente, sabe? Olha o nível de pensamento que essas pessoas têm sobre a população que é periférica. E, em geral, são os negros que moram nas favelas. Por estatística mesmo, a gente vê isso. Exato. Mas aí, desculpa essa pequena dispersada que eu dei. Podemos girar aqui, não tem problema nenhum, fica tranquilo. Aqui eu tenho falado pro pessoal, aqui é o slow talk, né? Vamos conversando e uma hora acaba. Então, quem está assistindo, fica tranquilo. Os últimos programas eu fiquei até meio incomodado, porque a gente estava conversando aqui internamente, o pessoal, não, vamos tentar fazer mais rápido e tal. Mas eu acho até que foi pior, assim, porque eu fico aqui pilhado olhando o relógio e tal. Não vou olhar relógio hoje mais, não. Quem está assistindo, assiste aí, vai ficar legal e vamos na conversa junto, todo mundo aqui. E sintam-se à vontade também para editar. Então, tá tranquilo, tá de boa. Mas, retomando a sua pergunta sobre o impacto dessa, vamos chamar de invenção do Brasil, no desenvolvimento. Sim. A gente pensa a política institucional, o fazer política, né, como, digamos assim, uma arte que você cuida daquilo que você pode ver que tem a ver com o desenvolvimento. É a economia,
em geral, é a economia, não vai pensar em muita coisa. Isso é uma segunda herança, além dessa herança cultural, que é a herança da queda do estado de bem-estar social. O Brasil nunca conseguiu implementar, por questões históricas e estruturais, o estado de bem-estar social, porque enquanto a Europa estava fazendo isso, vários países na Europa estavam fazendo isso, a gente estava no meio da ditadura, então não tem como você ter bem-estar social no meio de uma ditadura militar terrível como foi a nossa. E aí, nos anos 80, esses estados de bem-estar social entram em crise aqui, e aí você tem a ascensão do thatcherismo, né, aquela política liberal no talo, digamos assim, e para o sul do mundo, né, América Latina, África, foi vendido o neoliberalismo, que é um Estado que desmonta todas essas questões sociais, como se as questões sociais, educação, habitação, alimentação, esses direitos fundamentais e básicos, como se isso fosse um pouco mais responsabilidade da sociedade civil e do indivíduo, como se o governo, tipo, olha, eu não tenho como manter isso porque isso não dá lucro. Porque a gente tem que pensar que o Estado, quando ele faz a gestão de educação, de saúde, de segurança, são serviços que eles não trazem lucro no curto prazo, ou seja, na gestão de um presidente, de um prefeito, de um governador. Por isso que, em geral, esses políticos não querem investir nisso, porque se gasta muito dinheiro, mas o retorno você vai ver daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então, essa forma programada neoliberal também educou a nossa elite financeira, né? O famoso capital, que é uma elite totalmente de especulação. Não é uma elite, você economista explica isso um pouco melhor. Não é uma elite voltada à produção, é uma elite voltada à especulação financeira. E essa elite é extremamente mal educada nesse sentido. Ela se descola do que acontece na sociedade, ela vai morar na Suíça, e, tipo, finge que nada está acontecendo aqui. Ela só parasita juro e dinheiro do governo, das empresas e das pessoas. Então, por isso que os nossos governos, mesmo aqueles que são mais progressistas, eles não são treinados a pensar o bem-estar social, e quando eles tentam pensar o bem-estar social, em geral, o que acontece? A bolsa despenca, o dólar sobe, que é o mercado falando, você não vai gastar dinheiro com isso não, você vai gastar dinheiro com a gente, vai pagar juros para a gente. Eu acho que eu fiz o economês mais ou menos certo. Fez. E na verdade, assim, Vanessa, é uma questão assim que não é nem muito bem comprada, sabe? É imposta assim mesmo, né? Existe uma série de mecanismos que eles induzem, tornam muito fácil. Se a gente já tem uma elite como a nossa, né? Chinfrim, né? Para utilizar um termo bem popular, assim, parasita mesmo, chinfrim, uma coisa sui generis, né, para falar um pouco mais bonito, né, no mundo. Torna muito fácil esse mecanismo, né, porque basicamente é o seguinte, a economia não tem, a gente complica demais, mas no limite, dentro desses parâmetros que a gente conversa mais modernamente aí, a coisa é a oportunidade para a rentabilidade do investimento, né? Então, se você não tem uma série de mecanismos que, em geral, só o Estado consegue promover, né, ou facilitar para que ele exista numa sociedade, para que o dinheiro seja destinado a fins voltados à produtividade, ao aumento da produtividade, à produção, a produzir coisas, né, produzir caneta, copo, celular e tudo mais, de preferência coisas tecnológicas nesse mundo que a gente vive, nesse nível de competição, né, ele vai facilmente para o rentismo, né? E aí aqui no Brasil a gente conseguiu construir exatamente um movimento político vamos colocar, de bastidores, né? Em que esse tipo de elite que conhece todos esses mecanismos de ganho financeiro, né? Ele conseguiu exercer uma influência muito forte sobre o Estado, né? E por diversos canais, né? Desde do discurso mais corrente na mídia convencional, né? Nessa mídia que a gente vê que o grande anunciante são os bancos, né? Você está lá assistindo, né, um jogo de futebol, vem lá do banco, né? O patrocinador, até mecanismos mais de submundo mesmo, né? E relações com, eventualmente até com o Banco Central também, diretamente. Então, os nossos últimos presidentes do Banco Central, todos são banqueiros, né? Então, são pessoas que vieram... Da iniciativa privada mesmo. Exatamente. Na iniciativa privada, sem compromisso público. Exatamente. Então, ficou muito fácil, né? E isso para falar dos últimos, né, da década, vamos dizer assim,
da década de 80 para cá, né? Sem contar todo o passado disso, e principalmente na ditadura militar, que você não tinha essa agenda voltada para a redução de desigualdade e mais, né, para a construção de um sentido coletivo que acomode, por isso que eu te fiz essa pergunta, né, desse sentido de Brasil, que acomode esses diferentes Brasis, sabe? Eu, até nas discussões do desenvolvimento mesmo, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, a coerência da gente falar sobre isso, né? Como você diz, o Brasil foi inventado, e a gente tem diversos Brasis aí, o Brasil dos negros, o Brasil dos índios, o Brasil do campo, né, do sertanejo, e por aí vai. E aí é nisso que eu ia te perguntar agora, assim, né? Como que tem ocorrido, e se tem ocorrido, assim, uma articulação disso que, parafraseando, assim, não toda uma discussão teórica que a gente tem, desses Brasis subalternos, né? O Brasil do negro, o Brasil do índio, o Brasil do sertanejo, o Brasil do caboclo da Amazônia. Você vê algo nesse sentido, assim? Olha, eu acho que nesse momento é muito complicado, porque aquilo que eu disse, essas pequenas minorias, elas só puderam ingressar num meio de discussão sistematizado, ou seja, elas só puderam aprender sobre a própria realidade num passado muito recente, é coisa de uma década para cá. E essas minorias, elas estão em uma situação tão vulnerável socialmente que é extremamente complicado você ceder espaço para pautas de outras minorias e a gente conseguir pensar todos esses problemas como se fosse um problema de uma origem única, que é esse pensamento colonial que a gente tem, que é essa elite parasita e é uma relação de senhorio mesmo, sabe? Época de eleição a gente vê isso da forma mais fácil possível, que é a quantidade de gente que a gente vê balançando bandeira para deputado, falando que o deputado salvou a vida, que deu dentadura. Isso é uma relação colonial, purinha. A gente não entrou ainda no Brasil no Estado moderno. É impressionante. Na lei a gente entrou, nós temos uma lei maravilhosa. Mas nas relações de poder, nas relações públicas, nós não estamos no Estado moderno, a gente ainda está no período colonial. Então começa por aí. O segundo problema para essas minorias terem uma confluência é um problema da pós-modernidade, em que você vê os problemas dos indivíduos como pautas muito especiais, digamos assim, que o indivíduo tem que ser ouvido, é da onde nasce o tal do lugar de fala. Eu não tenho nada contra ele tem uma razão de existir, tá? É só mesmo para dar o fio histórico e filosófico da coisa. E aí, o que acontece? Todos os movimentos de minoria não é um movimento só. Igual você fez na pergunta anterior, acho que eu até esqueci de responder sobre como que o movimento negro se vê nisso daí. Na verdade, não tem o movimento negro. São vários movimentos negros, são vários feminismos, são vários movimentos LGBT. E por aí vai nas minorias. Do mesmo jeito que a população indígena não é a mesma coisa. Elas têm múltiplas formas de penetrar na sociedade, de conviver com a sociedade. Ai, gente, eu odeio essa palavra, mas assim é para o pessoal entender, para quem não está dentro da antropologia. Está dentro da sociedade civilizada. Civil. Mas não é isso não, tá? Índios são extremamente civilizados. É uma forma de socialização diferente da nossa, mas eles são extremamente civilizados, às vezes até mais, inclusive, do que a gente. E aí, mas enfim, essa forma de contato é diferente de tribo para tribo, né? Então, assim, a gente não pode falar de um movimento negro, de um movimento feminista e por aí vai. Então, isso também vai dificultar essa articulação, porque às vezes esses movimentos brigam dentro deles mesmos, brigam entre si, ao mesmo tempo que eles estão brigando na arena política pela ampliação de direitos, da agenda de direitos. Então, é uma discussão que, se você entrar em qualquer postagem polêmica da internet, pode ser de fofoca de celebridade, você vai ver as pessoas começando a falar, mas você está sendo machista, mas você está sendo homofóbico, você está sendo racista, na mesma discussão. Elas não conseguem perceber que a raiz do problema é a mesma, mas é porque toda essa agenda de minoria, ela só entra na lei com a Constituição de 88 e ela só começa a entrar na discussão social com o advento das minorias na universidade e com o advento da internet, né, que é a ampliação da comunicação. Então, muitas vezes a gente usa os conceitos de uma forma errada, a gente não sabe escutar de uma forma produtiva e ninguém foi treinado até hoje para fazer articulação política.
E isso é a parte mais difícil, que é para você se mobilizar e ir atrás de uma causa e você conseguir eliminar as pessoas que se apropriam dessa causa indevidamente, você conseguir conter as pessoas que são mais radicais e que não têm muita paciência para negociar. Esses movimentos ainda não sabem fazer essa natureza de articulação aqui no Brasil. Mesmo porque a gente começou a se pensar como diverso faz muito pouco tempo. Até, sei lá, do censo de 2010, as pessoas se diziam pardas para não se dizer negro. É uma questão de racismo estrutural, mas só agora as pessoas estão começando a olhar para si e falar, eu sou negro, eu não sou pardo, eu sou negro. Interessante. Fui desligar o microfone aqui, acabei. Pois é, você tocou num ponto interessante. Aí, na verdade, dois, assim, que eu queria que a gente, de repente, explorasse mais. Primeiro, essa questão, né, de se ver como diverso, né, né, como você bem disse, qual que é o caminho disso, né, como que é possível, né, articular em torno dessa ideia, que, de certa forma, é um pouco contrária a essa tentativa de tá lá na raiz, né, freiriana mesmo, da democracia racial, mas que é de formação de um povo, né, isso até foi presente de uma determinada época, talvez numa antropologia mais moderna, né, a gente viu, por exemplo, o próprio intelectual, que é bastante progressista, Darcy Ribeiro, mas defendendo muito disso, né, a defesa de formação de uma sociedade brasileira, né, que simbolizasse essa coisa do mestiço, né, que é um pouco de Freire também, e agora a gente vê justamente o contrário, assim, nessa autoafirmação enquanto diverso, que talvez seja aí o primeiro passo que a gente é possível dar para superar essas contradições e todos esses problemas que a gente enfrenta até então. E o segundo, você tocou num ponto, que é com relação às universidades, né? E aí isso é muito interessante como é que está ligado, né? Você vê aquela reunião absurda lá do dia 22, lá a reunião ministerial do Bolsonaro, né? Que esse sujeito que ocupa a cadeira de secretário de Educação, ele fala, nem com relação aos negros, mas ele fala com relação aos povos indígenas. Eu detesto essa expressão, povos indígenas. O Brasil é um povo só, né? E defendendo essa ideia. E como que isso é simbólico, né? Porque é justamente um sujeito que ocupa a cadeira de ministro da Educação, no momento que você vem com um ataque gigantesco, né, sobre as universidades públicas do Brasil, que é justamente, talvez, a entidade que conseguiu, de certa forma, não como a gente gostaria, mas, de certa forma, promover esse debate, né? Esse debate da afirmação política dos diversos povos que constroem esse pedaço de terra que a gente chama de Brasil, né? E agora um ataque pesadíssimo, e inclusive essa semana, né, com uma, não sei se você ficou sabendo aí da Alemanha, uma medida provisória, porque com a questão do isolamento, exatamente, e aí estão vencendo alguns mandatos, ele quer nomear, assim, na cara de pau, né, tem outra expressão para isso, ele quer nomear a gente dele na cara de pau, assim, como reitor das universidades. E aí editou isso aí. Como que você vê, assim, essa coisa do papel da universidade e esses ataques? Eu acho que as duas perguntas são vinculadas. O Darcy Ribeiro, ele tem uma ideia muito clara, que é uma ideia que nós temos dificuldade de aceitar, inclusive nessas pautas dos movimentos sociais. Há frentes que aceitam e há frentes que não aceitam. Nós somos uma terra de mestiços. Porque essa mestiçagem, ela não se dá só no casamento. Se você pensar no sul, que tem muita terra de colonato ainda, que o pessoal se orgulha, eu sou de ascendência alemã, eu sou de ascendência italiana, porque vivia dentro da colônia, a gente tem que pensar, olha só como é que as pautas são interseccionais. A gente tem que pensar que a gente vem de uma sociedade que é extremamente machista há muito tempo. Então, não dá para dizer que todos aqueles colonos, ou então que todos os barões em Minas, que todos os barões em São Paulo, que todos os senhores de engenho lá no Nordeste, eram pessoas fiéis aos seus casamentos, que é onde você consegue definir a linhagem. E para a gente ter uma terra hoje de 200 milhões de pessoas, 206 milhões de pessoas, alguma coisa assim, você há de convir
tipo assim, não foi por casamento que a gente saiu povoando o Brasil. Então, assim, é uma terra de mestiço. E o Exatamente. Darcy Ribeiro usa um conceito muito importante para isso, que é o conceito de ninguémdade. Nós somos uma terra de ninguém, porque quando você olha para trás e você fala, eu sou brasileiro, eu sou descendente de alemão, eu sou descendente de italiano, você pode ver que a pessoa nunca fala que eu sou brasileiro. Se olha o sobrenome e fala assim, nossa, você tem ascendência de tal lugar, aí a pessoa, não, porque meu avô era, mas fala de um avô, às vezes não fala do outro que era só brasileiro, é igual eu, de Pesson Silva, sabe? A gente não entra muito nesse mérito, porque é uma ideia mesmo de ser ninguém. A gente era considerado bastardo, e chegou no ponto que os índios tiveram uma certa proteção católica, porque eles estavam sendo catequizados, é um conceito estranho de proteção, mas vamos seguir a terminologia histórica. Os escravos tinham a sua função como mercadoria, porque a gente também precisa lembrar que negro não era gente nem depois da abolição. A gente só começou a virar gente quando começou a mestiçar oficialmente mesmo, após a libertação. E tinha as pessoas brancas, que eram os holandeses, os franceses, os portugueses, que já viviam por aqui. E aí, nesse monte de mistura, você cria um monte de filho bastardo, e esses bastardos não são ninguém. Para quem assistiu Game of Thrones, é um monte de Snow que tem por aí, sabe? O Silva do Brasil é o Snow do Game of Thrones, sabe? E o das Neves aqui, né? E eu acho que tem até uma coisa, uma ligação, né? Que aqui tem muito, o das Neves. Então, mas o Neves lá em Minas, você sabe que não é bastardo, não, né? Não, o que é? Eu não sei. Neves. Tem o Neves, Aécio Neves. Ué. Neves aí não é coisa de bastardo, pois não. Mas será que não tem no poder. E isso é muito interessante, porque, com exceção do Lula... Aécio. Tá sumido, né? Ficou encrencado. Ainda bem. Mas é porque, com exceção do Lula, se você for pegar os nossos outros presidentes de um passado mais recente, todos eles têm alguma ligação com a elite. A família Collor de Mello é uma elite de coronéis. A família Gomes, Gomes Ferreira, do Ciro, que foi candidato, não foi presidente, mas é candidato. É uma família de coronéis de muito tempo atrás, de muitas gerações já fazendo política. A família Magalhães, na Bahia, é uma família de coronel. O Fernando Henrique é da elite paulista, que é aquela elite que fala francês melhor do que os franceses, elite uspiana. A família Vargas. Então, assim, o Brasil, a família Marinho nas comunicações. O Brasil ele é comandado institucionalmente, tanto privado quanto público, por famílias de coronéis. Isso se chama patrimonialismo. E o resto de nós, que não somos de família, nós somos ninguém, você mal consegue mapear quem são seus avós, a gente está sempre excluído porque nós somos mestiços e existe essa noção cultural que o Darcy chama de ninguémdade, de que essas pessoas não valem, porque elas são nada, tipo, elas não servem como mercadoria como os negros serviam, elas não servem para catequizar igual os índios serviam para os católicos, e elas não servem para comandar, igual a elite branca, que é dessas de família, comandam e tudo mais. Então é muito difícil a gente conseguir entrar na política para fazer algum movimento de mudança. Existiu uma Marielle que foi assassinada, e agora a gente ficou até, inclusive, sem referência. Tem outros deputados que são mulheres, que são negros, que fazem bons papéis, mas eles são apagados, eles são abafados, geralmente. E a Marielle realmente foi um fenômeno muito fora de ordem na época dela. Não à toa, ela foi assassinada. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A questão da universidade. Se você não pode ascender por um poder que é herdado, que são essas famílias de coronéis, digamos assim, essas famílias de elite, você ascende pelo trabalho. E para você conseguir um bom trabalho, você precisa de estudo. Por isso que você matar a universidade, você sufocar a universidade das formas que você pode, que é cortando financiamento, nomeando interventor, dificultando do jeito que você pode fazer as coisas, você está impedindo que esses ninguéms, os Neves, os Silvas, os Oliveiras e por aí vai, que eles ascendam socialmente.
Talvez essas pessoas nunca vão ter o respeito de alguém que é de uma família de médicos, de alguém que é de uma família de advogados, mas pelo menos o dinheiro ele vai ter. E ele consegue romper e ocupar espaços de poder e trazer outras pessoas da mesma origem para esses espaços de poder. Então, essa mudança ela é lenta, ela é geracional e tudo mais. Como isso aconteceu, hoje nós temos uma pobreza que é relativamente pequena, é menos de 12%, mas para um país desigual igual o nosso, é bastante coisa, a gente tem uma pobreza que é letrada. E aí, por isso que eles tendem a asfixiar. O problema é, quando você asfixia a universidade, você asfixia toda a cadeia de desenvolvimento. Por quê? Tecnologia no Brasil é produzida pelas universidades. E a tecnologia, desde essa do celular, do computador, da programação, mas também a tecnologia de saúde. A tecnologia de engenharia social que a gente faz aqui, são os psicólogos, os cientistas sociais, a gente faz engenharia social. Então, quando você precisa conter um problema, por exemplo, de criminalidade, deveria ser um profissional desse que você chama, e não um sobrinho do fulano para ocupar esses cargos, entendeu? Sim, sim. Então, quando você está asfixiando a universidade, principalmente esses cursos que são de base, que cuidam dessa parte toda de engenharia, você está matando a população brasileira em duas frentes. A primeira é impedindo que ela obtenha uma fonte de subsistência segura, que ela saia do estado de vulnerabilidade econômica, que ela passe a ganhar decentemente. Você está impedindo isso. E você também está matando a possibilidade das pessoas conseguirem bons trabalhos, das pessoas aumentarem as suas rendas e aumentando as suas rendas, que elas passem a consumir pelo menos localmente. E você imagina, com o dinheiro do Bolsa Família, que era um pinguim de dinheiro, assim, que em geral na vida de qualquer pessoa da classe C não faz a menor diferença, a gente conseguiu movimentar vários mercados locais, tipo assim, a pessoa lá do meio do recôncavo baiano, lá do meio da Amazônia, ela estava comprando na vendinha, ela estava pagando a luz, ela estava comprando carro, essas coisas todas. Sim, sem dúvida. Então, assim, você imagina o que acontece quando toda essa pobreza, toda essa ninguémidade começa a ganhar um salário mesmo, um salário de engenheiro, um salário de médico, ou de qualquer outra profissão que é mais especializada. Ela movimenta muito mais mercados, tanto os locais quanto os mercados externos, e é nisso que deveria ser pensada a cadeia de desenvolvimento. Só que como a gente não tem uma continuidade de governo, né, e a gente tem essa influência pesadíssima, é praticamente um controle do mercado parasita no Brasil, a gente não consegue entrar nessa cadeia ascendente de desenvolvimento e a gente fica extremamente dependente de uma coisa que agora já não está funcionando mais por causa da relação da China com a África, que são as commodities, que é tudo que você tira da terra, que você não vai fazer manufatura e etc., que você vende muito barato para o exterior, você não tem muito mercado interno para consumir, você paga muito mal a mão de obra, que no interior, nesse tipo de mercado, você pode ver que tem muito trabalho escravo até hoje, que é carvoaria, cana, garimpo, tem muito trabalho escravo. Então, assim, é uma política feita para matar pessoas. Vai matar de fome, vai matar de doença, vai matar de falta de segurança no trabalho, vai matar de violência, porque se a pessoa não vê um significado na própria vida, ela não tem expectativa de crescer, se ela não se vê nem dignamente, né, não tem uma casa digna para morar, uma comida digna para comer, é lógico que vai ficar muito mais violento. Essa pessoa vai ficar muito mais no limite. Então, é uma política de morte, é uma necropolítica mesmo. Total. Nossa, muito interessante, viu, Vanessa? E a gente, assim, como as coisas vão se conectando, né? Há 2 programas atrás, acho que os 2 últimos programas, na verdade, conectam totalmente com essa conversa nossa hoje. O penúltimo a gente discutiu justamente sobre essa questão da inovação, né? Ciência, tecnologia e inovação. A gente acaba caindo nisso, né? Como que a inovação tem que estar ligado com esse sistema de se fazer um link mesmo com as pessoas, né? E a universidade tem um potencial gigantesco de fazer esse link, né? De trazer as pessoas que vêm nesse mecanismo de ascensão para participar dessa ponta da pesquisa tecnológica, inclusive das tecnologias sociais, aí, né? Dessa inovação do ponto de vista voltado para resolver os nossos problemas, né? E aí tem um outro ponto também, que foi da última nossa conversa, eu achei bem interessante você ter levantado, e você foi falando, eu fui me lembrando aqui, que foi, a gente fez uma última conversa com a Alice Pataxó, né? A Alice é do povo Pataxó, conversa incrível também, e ela
na fala dela, ela traz sempre muito essa questão também da ancestralidade, né? Esse link com a ancestralidade e como que no final das contas e ela falou disso, na verdade, que está ligado com uma noção que é importantíssima, que eu acho que a gente tem que trazer para a ordem do dia, que é a noção de cultura, né? Ela fala assim, para a afirmação da nossa cultura, ou seja, da cultura pataxó e da cultura de todos os outros povos indígenas. E eu tenho notado, assim, também ultimamente, bastante, por parte dos movimentos, né, dos movimentos que eu conheço, assim, do pessoal que trabalha com a pauta de movimento político negro, né, esse retorno à ancestralidade, esse resgate, essa tentativa de resgate da ancestralidade. Então, assim, até para a gente já ir partindo para o final da conversa, para o pessoal não me xingar depois, se deixar me der corda, a gente fica aqui uns 4 dias conversando. Como que você vê assim, a importância disso, né, de um tentativa de resgate da ancestralidade, né, para além até daquilo que a história documental já conseguiu apagar a partir da força, como você mesmo disse, né? Isso é importante por uma noção de identidade. Se eu me identifico com algum grupo, porque, pensa bem, o racismo, ele é uma forma de exclusão. Dificilmente você vê um caso do racismo que você, igual acontece muito em jogo de futebol, que você chama um jogador de macaco. O racismo, ele é sempre muito sutil, ele é sempre muito velado. Por quê? O racismo, ele impede, no Brasil, pelo menos, né, que é mais estrutural, não é tão direto, o racismo, ele impede que as pessoas ocupem determinados lugares que essa branquitude, que essa elite diz que você não deve pertencer. Por exemplo, quando você vai num shopping e você vê 2 meninos negros entrando e você vê todos os seguranças olhando e indo atrás. Por quê? As pessoas estão dizendo que não pertence aquilo ali. Se não for limpando o chão do shopping, essa pessoa não pertence para estar ali. E isso vai para outras esferas até chegar na política. Quantos deputados negros a gente vê? Né? Quase não tem. Então, como a gente fica refém desse apagamento histórico, você não tem referência. Você simplesmente nasce e está descolado de tudo, sabe? Você ouve uma elite social dizendo que sabe quem foram os avós, que sabe de onde veio e para onde vai, e você nasceu na periferia, geralmente você tem uma relação muito desgastada com o seu próprio meio social, que tende a apagar todos esses laços e essas conexões que são importantes para a gente se identificar como pessoa, para a gente se identificar como indivíduo de direitos, de saber, olha, isso aqui é uma violência comigo, você não pode fazer isso. Então, quando você tem esse apagamento, a pessoa ela perde essa referência de dignidade mesmo, a palavra é essa. Ela não tem, ela perde a referência de dignidade, ela não sabe nem se defender. Então, quando você resgata a ancestralidade, você pode não saber, desculpa, de qual comunidade africana eram os seus ancestrais, mas você sabe que existia todo um ritual dentro dos quilombos que promoviam essa unidade, apesar da diferença que eles tinham de língua e de cultura anterior. Então, eles estavam criando uma coisa nova com base naquilo que eles tinham experienciado ou que eles tinham aprendido sobre o que era a vida nas suas comunidades na África. Então, voltar para essa ancestralidade é importante nesse sentido mesmo, de você, além de contar a história como de fato ela foi, é uma história de extrema violência simbólica e física, é também uma forma de você se ligar às pessoas, e quando você se liga às pessoas como um grupo que tem os mesmos interesses e as mesmas pautas, você cria mais defesa. E isso é muito importante. No caso da economia, por exemplo, a gente tem muitos pequenos mercados que se voltam a vender essa ancestralidade, tanto na forma como eles manufaturam os seus elementos, ou então na forma como eles interpretam a cultura na qual eles estão inseridos, e é uma forma que eles se conectam, se comunicam, criam pautas em comum, criam laços em comum, se divulgam como pessoas de direito e pessoas importantes na composição social, tipo, elas divulgam a existência, porque a gente vem numa sociedade que apaga a existência dessas pessoas e quando você se conecta com essa comunidade, você passa a existir. Você se afirma como um ser existente, digamos assim. E aí elas acabam fazendo girar toda uma roda econômica local,
que rende muito, é importante para a nossa economia geral, no sentido mais macro, mas é mais importante ainda para essas pessoas e para essas comunidades, porque integra elas numa comunidade que pertence a um espaço, é um tomar conta de si e de se colocar no mundo, digamos assim. Não sei se eu me fiz clara. Né, super clara, e eu achei muito interessante, na verdade, você colocar. Assim, tem umas milhões de questões que você foi falando, elas foram vindo na minha cabeça. Eu estou me segurando aqui para não colocá-las, porque a gente vai passar de muitas horas aqui de vídeo, e aí a minha turma lá vai brigar. Mas só mais umazinha, e aí, assim, duas, na verdade. Uma é a nossa tradicional, a gente tem uma tradição aqui no programa, que é uma perguntinha no final, que é para onde vamos, né? Que é o nome do programa. E só mais uma que eu queria que você colocasse, porque eu acho que tem a ver com isso que você colocou agora no final, que eu tenho escutado muito, assim, dos movimentos, a utilização agora de um termo que faz referência justamente a essa história, que é o aquilombar, né? A necessidade, assim, dos negros trazerem de volta essa ideia do quilombo numa outra pegada, né? Numa outra perspectiva mais contemporânea, né? Aí eu queria só te perguntar se tem a ver com isso, assim mesmo, que você acabou de falar, e que, assim, me veio na cabeça na hora, assim, quando você falou. E o segundo, você já pode emendar para a gente aí, Vanessa, para onde vamos, na sua visão aí, né? Aqui é o nosso momento astrologia, né? Para onde vamos? A gente sempre brinca nas ciências sociais de que a gente não pode fazer um exercício de futurologia, ou seja, eu vou apanhar dos meus colegas. Não estou brincando, eles vão entender. Mas eu sou economista. Eles vão entender esportiva. E o economista é uma outra forma de dizer astrólogo. É economista. Nossa, agora eu apanho também. Agora... A economia e a sociologia são ciências irmãs, né? São primas irmãs. Elas nascem lá do Marx. Então. Tá show. Sobre essa ideia do aquilombar é isso. Porque a gente tem uma ancestralidade africana que não pode ser mapeada por questões evidentes de apagamento. Sim. E o quilombo é uma forma de resistência. Era resistência física, é uma resistência cultural, é uma resistência social e é uma resistência psicológica também. Eu acho que nesses tempos é bom a gente também acabar falando um pouco dessa questão de saúde mental. Porque quando você encontra apoio, quando você encontra referência, é muito mais fácil de você levar essa luta do racismo, que ela é extremamente desgastante. Assim, tipo, a semana passada, que isso estava fritando muito assim, eu fiquei morta, assim, tipo, cansada, porque é uma exaustão emocional muito grande. Então, quando você se volta para essa questão do quilombo, você volta para esse espaço de cuidado, porque a população negra no Brasil nunca recebeu cuidado de ninguém, nem de nada. E, para você ter ideia, o laço afetivo, ele não podia nem ser criado. Como é que você se apaixonava por alguém que estava ali dividindo a senzala com você, se apaixonava no sentido de acolher, ninar uma criança que você estava parindo, se você sabia que aquela pessoa ou ia apanhar, ou ia ser vendida, e não ia estar perto de você. Então, a escravidão ela foi muito triste, porque ela foi um evento extremamente solitário. Você não pode criar laço, porque criar laço significa que você vai, no mínimo, morrer por dentro em algum momento. Porque você vai ver alguém que você ama sendo agredido, sendo violentado. E o quilombo representa isso. Ali no quilombo as pessoas podem se apaixonar. Apaixonar não estou falando só no sentido de casal, não. É de convivência humana mesmo. Elas podem criar laços porque elas estão num espaço seguro para serem humanas. Porque todo ser humano se liga a alguma coisa, se apaixona por alguma coisa. E dentro da senzala não tinha esse espaço para se apaixonar. E aí, no quilombo é um espaço seguro. Mas também é um espaço de resistência que você sabe que se você estiver em perigo, vai vir uma comunidade inteira para te defender. Então, você não se sente sozinho, sabe? Você sente que você tem um passado e você sente que tem um futuro. E aí, eu acho que, para a sua pergunta, para onde nós vamos passar por um caminho extremamente tenebroso, porque as perspectivas governamentais, elas não são boas.
Mas eu acho que é um processo histórico mesmo, sabe? Mas como resultado desse processo histórico de negros que já lutavam lá no movimento negro, desde antes da ditadura ainda, por reconhecimento, por voz, por espaço, a gente foi aprendendo geração a geração, e a gente chegou num ponto que eu acho que é fundamental e muito importante na luta contra o racismo estrutural e institucional, que é o espaço de você se ver como negro e entender o que significa ser negro no Brasil, sabe? Quer entender que vai ter muito espaço que você vai estar excluído, quer entender que, em geral, as coisas vão te jogar para miséria humana de todos os tipos, eu não estou falando só de dinheiro, não, mas que também você pode reconhecer no outro, na dor do outro, empatia, ou então na aproximação afetiva do outro, afetivamente responsável do outro, você reconhece um lugar de cuidado, de acolhimento, mesmo você não morando dentro de um quilombo, porque nós passamos pela mesma dificuldade. E isso é muito importante para que exista cada vez menos negros que sintam necessidade de entrar na lógica branca. E aí eles funcionam como uma pedra mesmo, colocando todos os outros negros que estão na luta travados. Por exemplo, o Neymar, que não se vê negro. Ele ficou rico desde muito novinho, então ele não consegue se enxergar como uma pessoa negra. O Ronaldo Fenômeno é a mesma coisa. Aquele senhor da Fundação Palmares, a mesma coisa. Ou o Hélio Negão, que sempre acompanha o Bolsonaro. Eles são negros, eles se sabem negros, mas eles estão numa posição de privilégio, e para manter essa posição, que é mais confortável, porque ali a polícia não vai te bater, ali você tem um carro bom, ali você tem uma casa boa, para manter essa posição de privilégio, eles funcionam quase como capitães do mato. Eles entregam todos os outros irmãos para essa lógica genocida, e eles validam essa lógica genocida. Então é muito importante que cada vez mais negros se reconheçam negros e saibam o que significa ser negro, independente de você estar com dinheiro ou sem dinheiro, na favela ou num bairro classe alta, para que você consiga acolher as pessoas que estão mais vulneráveis, os negros que estão mais vulneráveis e que não podem participar de quase nenhum outro espaço público. Isso eu acho que é uma previsão boa de futuro, mas o caminho vai ser difícil, viu? Qualquer tipo de resistência que a gente pensar em criar agora, eles vão vir com canhão em cima, sabe? Não é fácil não, viu, Vanessa? A gente tem repetido isso bastante aqui, que é duro, né? A gente tem esse esforço de analisar a realidade, de olhar para a situação política toda, e para tudo isso que é tão complexo, e não ver um caminho que seja suave, né? Porque não é suave mesmo. Nós temos uma história violenta, nós temos uma história de complicações. Então, se a gente não resolver isso até agora, né, daqui para frente, um passe de mágica que as coisas vão passar a ser leves, né? Ser tranquilas. Então, a gente fica falando um tom um pouco mais pesado, mas é porque é isso, né? Mas é bom que também nos dá energia para enfrentar com vigor tudo isso que precisa ser de fato enfrentado, né? E isso, só uma coisa final, eu acho que os negros e o movimento negro em geral, independente da vertente, já está fazendo um caminho ótimo de conscientização e de identidade. Agora é muito importante, iniciativa como a de vocês, por exemplo, de colocar uma pessoa negra, ainda que eu esteja na escala de privilégios, eu esteja muito bem, porque eu sou uma pessoa de pele mais clara, mas tem isso ainda. É complicado essa questão do racismo no Brasil. Mas é importante que vocês tragam, porque as pessoas brancas precisam ouvir, elas precisam perder o receio de, numa função de responsabilidade, contratar uma pessoa negra que é competente. Não tem que contratar por pena, mas tem tanto negro competente que estudou e que, enfim, exerce muito bem a função e não consegue reconhecimento por causa da pele. Então, tipo assim, é para perder esse medo. Perder o medo de você assumir um afeto romântico mesmo, uma relação de casal com uma pessoa negra, um homem ou uma mulher negra. De você apresentar os seus amigos negros dentro da sua casa, no bar onde você vai, porque você pode ver, qualquer lugar que a pessoa classe média vai, se você virar o pescoço para o lado, você quase não vai ver negro. E eu não tô nem falando assim, você quase não vê os que são como eu, que tem a pele mais clara, que passam, digamos assim, por essa lógica de mestiçagem e eugenia, a gente passa mais fácil pelas coisas. Mas, assim,
quiçá as pessoas que são realmente mais retintas e têm traços e tudo mais pronunciados, a gente não vê isso. Então, assim, precisa trazer e integrar essas pessoas cada vez mais nos espaços, porque o racismo é um problema criado por brancos. É estranho falar isso, é duro falar isso, mas é um problema criado por brancos e é só branco que consegue resolver. Porque enquanto o branco continuar bloqueando a passagem, por mais que a gente bata, por mais que a gente grite, a gente vai estar sempre errado, digamos assim, né? Então é muito complicado. E é importante, porque nós somos 50% da população. E aí, falando de economia, é um viés econômico significativo. É muito dinheiro que se perde, porque a gente viu que em uma década de boom de commodities e economia razoavelmente boa no Brasil, toda casa em periferia tinha televisão, tinha às vezes uma moto. Isso é consumo, e é gente demais que vai deixar de consumir por causa de racismo. Então as marcas têm que se conscientizar tanto em relação à representatividade, mas também de dar trabalho e dar funções, integrar essas pessoas na lógica econômica para que elas voltem a consumir. É isso que salva a gente de crise. Sem dúvida, sem dúvida. Não, até o padrão arquitetônico foi se alterando, né? E agora a gente voltando a situações de décadas atrás, do ponto de vista mais material, né? Ô, Vanessa, nossa, conversa rica demais, viu? Certamente a gente vai querer ter você de volta aqui para a gente conversar sobre outros assuntos também, sempre com essa visão riquíssima que você traz aí, né, que tem toda a sua experiência e tudo mais. Poxa vida, pena que tem que acabar mesmo, porque senão a gente... senão o povo briga mesmo comigo, né? E fica muito longo também. Mas se me deixar, eu fico uns 5 dias aqui conversando, sem problema nenhum. Mas, Vanessa, muito obrigado, viu? Em nome de todo o pessoal da equipe aqui do Pra Onde Vamos, quero te agradecer demais. Conversa muito, muito, muito rica. E até a próxima. Tomara que seja em breve. Sim, eu estou à disposição de vocês. Eu gostei muito de participar e agradeço demais o convite. E vocês também estão convidados para o Social de Quinta, porque eu preciso de economistas, porque olha, arte difícil de vocês. Eu te indico uns bons, viu? Eu posso participar também, mas eu talvez seja o economista menos economista que você já tenha conhecido. Mas tenho uns que são ótimos. Agora, se você precisar de um economista não tão economista, você pode me chamar que eu apareço por lá, sem problema nenhum. Vai ser um prazer. Ok, obrigada, viu? Isso aí, pessoal. Até a próxima. Isso aí, Pra Onde Vamos?